Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o vídeo que eu vou trazer hoje aqui para vocês é um vídeo já gravado há mais de 11 meses no começo do canal. Acontece que ele não teve alcance porque o canal ainda era muito pequeno e não tinha relevância. E como eu considero que é um assunto importante, eu vou trazer aqui para vocês. Então fiquem com o vídeo. Vamos começar então com um conceito. A arbitragem, ou oportunidade de arbitragem, é um dos princípios mais importantes em finanças e investimentos. Em suma, a arbitragem é uma operação de compra e venda de um mesmo ativo, cujos preços são diferentes em mercados distintos. Assim, o objetivo é lucrar com a diferença do preço de um mercado para o outro. Calma que a definição é muito abstrata e pode parecer muito complexa à primeira vista, mas na verdade é bem simples, e eu vou demonstrar isso com vocês através de alguns exemplos. Primeiro ponto, o que a gente extrai desse conceito? A gente extrai o seguinte, que a arbitragem visa lucrar através de diferenças de preços que um mesmo ativo tem em mercados diferentes. Então bora lá para o primeiro exemplo. Aqui no Brasil a gente tem uma pérola que se chama mercado fracionário. Então, uma mesma ação é negociada aqui no Brasil sob lotes diferentes. Então, se você quer comprar um lote cheio, que é de 100 ações, você compra, por exemplo, a Petrobras, lote cheio, de 100 ações. E aí o código PETRI4. Só que se eu não tenho dinheiro para comprar 100 ações, eu quero comprar 20, até 99 ações, eu tenho que comprar no lote fracionário, que é um outro mercado. E aí eu tenho que colocar o F na frente. Isso aqui não existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Você pode comprar uma ação e sem precisar ter que fazer lote fracionário, é tudo dentro de um negócio só. Então, o que acontece? No exemplo da Petrobras, vemos que não há nenhuma divergência de preço em relação ao mesmo ativo. Só que, em relação à Via Varejo, por exemplo, olha essa diferença de 2 centavos aqui pro lote cheio e o lote fracionário. Tá vendo essa diferença? Enquanto o lote cheio tá mais barato, o lote fracionário tá mais caro para comprar. O que a gente tem aqui então? Dois ativos idênticos, só que em mercados distintos. Um mercado cheio, lote padrão, e outro mercado fracionário. E o que então a arbitragem, o árbitro faz? O que ele faria aqui nessa situação da Via Varejo? Ele vai comprar no lote padrão, porque está mais barato, e vai vender no mercado fracionário, ganhando 2 centavos por cada ação que ele vender. Agora você imagina fazer isso numa alta frequência, numa velocidade muito grande, como os robôs podem fazer, e num volume financeiro muito alto. Dá muito dinheiro diariamente. E o risco é praticamente zero, porque tá aqui, ó, não tem risco. É comprar o mais barato e vender o mais caro, um mesmo ativo. Outra situação de arbitragem que eu vou mostrar aqui para vocês. O caso da OIBR. Tá vendo que aqui tem a ação OIBR3 e OIBR4? A OIBR3 é a ação ordinária, aquela que dá direito a voto. E a OIBR4 é a ação preferencial, é aquela que não tem direito a voto, mas tem preferência na participação dos lucros da empresa. Bom, podemos perceber que a ação ordinária custa R$ 1,60 e a ação preferencial custa R$ 2,29. O que em tese dá para fazer na arbitragem? Dá então para eu comprar a ação ordinária, visando que ela se aproxime do preço da sua ação preferencial, mas isso obviamente num longo período, porque os mercados, quando tem essa distorção, em tese eles tendem a se aproximar e ajustar o preço. Então, por exemplo, no caso da Petrobras, o mercado ele já se ajustou, tem mais a distorção, mas a Via Varejo não, ainda há essa distorção. Então aqui ainda cabe a arbitragem, aqui já não cabe. No caso aqui das ações preferenciais, é óbvio que não é tão simples assim, porque para que essa tese realmente funcione, comprar uma ação só que de uma outra espécie, da mesma companhia, visando a sua valorização por meio de uma aproximação com a ação de outra espécie, isso só funciona se o número de ações ordinárias e o número de ações preferenciais for o mesmo, o que no caso da Oi, por exemplo, isso não é verdade. Temos apenas 157 milhões de ações preferenciais e mais de 5 bilhões de ações ordinárias. Então não é bem assim, mas é só para você ter uma ideia de que em tese é possível fazer esse tipo de operação de arbitragem também com ações de espécies diferentes, só que de uma mesma companhia. Uma outra situação de arbitragem é, por exemplo, utilizando-se de BDRs ou ADRs. Lembra, BDR é a ação do estrangeiro, vamos colocar aqui dos Estados Unidos, que é negociada no Brasil através desse BDR, desse título que representa uma ação lá de fora. Enquanto que uma ADR é o contrário, é uma ação brasileira que é negociada lá, por exemplo, nos Estados Unidos. Suponhamos então que uma ação da Petrobras aqui no Brasil seja negociada a R$ 20, mas lá nos Estados Unidos
Unidos por meio da ADR e por conta da variação cambial, a variação do dólar, a ação acaba sendo negociada a 19,50. Foi converter o dólar para o real lá na ADR. O que isso significa? Que a ADR está mais barata que a ação brasileira. Então o que o árbitro vai fazer? Qual será então a operação de arbitragem aqui? Eu vou comprar a ADR a 19,50, vou fazer a conversão e após a conversão vender aqui no mercado brasileiro, visando esse lucro de 50 centavos. É possível fazer isso também. E vice-versa, eu posso fazer isso numa operação contrária, no caso de uma ação estrangeira, em BDR está num valor e lá no país de origem está num valor superior ou inferior. Entendeu a lógica? Um último exemplo para você fixar muito bem a arbitragem. No dia 8 de junho de 2021, o Bitcoin teve mais uma queda expressiva. Olha o trecho da notícia. Às 11h30, o Bitcoin registrava uma queda de 11,7%, cotado a 31.883 dólares. Enquanto em reais, o recuo foi superior, foi de 12,3%, sendo cotado então a 160.671 reais. O que a gente percebe aqui? Que a queda do Bitcoin em dólar foi menor. Então qual seria em tese aqui uma possível operação de arbitragem? Seria comprar o Bitcoin em reais, porque ele caiu mais, e depois vender em dólar, porque ele caiu menos, ele vale mais. Trocando em miúdos, como o Bitcoin em relação ao real, lá na Binance aparece BRL/BTC ou o contrário, eu faço essa operação de compra, porque caiu mais, está mais barato, foi para 160 mil reais. E depois de comprar, o que eu faço? Eu vendo o Bitcoin em relação ao dólar. E aí eu lucro com essa diferença de queda aqui, tá vendo? De quase 1%. De novo, imagina isso em uma alta frequência e num alto volume financeiro. Claro que você, sardinha, não vai ganhar muito dinheiro fazendo isso, mas os grandes traders, os fundos, robôs que operam diariamente, dá muito dinheiro fazer isso. Só que assim, tem que ser muito ligeiro, porque logo, o que acontece? A competição de mercado faz com que os preços se ajustem, encontrando um novo equilíbrio. Então, se você não for ligeiro e não pegar isso assim, logo quando acontece, o próprio mercado vai ajustar o preço e aí você perdeu a oportunidade de lucrar. Então, a arbitragem é mais para você entender esse tipo de coisa que é muito interessante, mas ela é extremamente difícil de ser executada, porque além de você ter que ter um alto capital, você tem que operar em alta frequência e estar muito antenado nos preços. Um resuminho aqui então para vocês. A arbitragem é uma operação de compra e venda de um mesmo ativo, cujos preços são diferentes em mercados distintos. O objetivo é lucrar com a diferença do preço de um mercado para o outro, ou seja, é um mesmo ativo, uma mesma ação da Via Varejo, mas em mercados distintos, mercado de lote padrão e mercado fracionário. A arbitragem existe como resultado de ineficiências do mercado e, portanto, não existiria se todos os mercados fossem perfeitamente eficientes. Isso aqui, por exemplo, já quebra com a teoria do mercado eficiente. No geral, as estratégias de arbitragem no mercado de ações são aplicadas em três contextos: em mercados de países diferentes, como eu falei do BDR e ADR, em classes de ativos diferentes, ação ordinária, ação preferencial, e em mercados fracionários versus mercados convencionais. É isso então, pessoal. Se gostou do vídeo, clica aí no botão de gostei e deixa sua opinião aí sobre a arbitragem. O que você achou desse assunto? Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing e até o próximo vídeo. Fui!